questionamentos todos que o Theo trouxe aqui e que seriam inesgotáveis, né? Se nós fôssemos nos dedicar a todos esses pontos. Mas o Maris colocou com muita ênfase um ponto que é exatamente a sanha, ou que ele chamou de ânsia pelos culpados, ânsia de crucificação, de execução. Existem guilhotinas simbólicas hoje, e há uma demanda por espetáculo, e o espetáculo é a expiação, é a decapitação em praça pública, o destroçamento de reputações e tudo isso. Nós, como civilização, aprendemos a quase que sublimar um pouquinho as execuções de Paris do século XVIII, hoje acontecem nas páginas da imprensa. Mas, como o Theo também ponderou muito bem, há um aprimoramento da cobertura. Por isso eu acredito tanto em diálogos como o que é aberto aqui hoje, em pontes que permitam a aproximação desses dois mundos e a convivência entre os operadores do direito e os profissionais de imprensa. Acredito nisso porque a presunção de inocência, por exemplo, pode ganhar um outro patamar na cobertura. Eu acho que, e como a pesquisa que o Theo citou, da Silvia Ramos, demonstra, há nos veículos mais tradicionais uma certa contenção desse sensacionalismo. Não é produto de um tipo de censura. Essa contenção não existe por algum mecanismo de autocensura ou que impeça a circulação de informação ou de pontos de vista, simplesmente porque o sensacionalismo não é informação. O sensacionalismo é o prejuízo da informação em favor da exploração de sensação, como o nome diz, de emoção. Ele carrega nas tintas de algo que não se transforma em informação, não se transforma sequer em notícia, apenas reverbera sentimentos como sadismo de um lado e medo de outro lado. Esse é o mecanismo do sensacionalismo, que, aliás, é um mecanismo ancestral. Ele é anterior à invenção da imprensa mesmo. Por isso, eu tenho a convicção de que esses eventos podem nos ajudar a valorizar a presunção de inocência, a valorizar a condição daquele que é acusado como tendo direitos. Essa noção não é muito compreendida. Assim como o Theo também falou, os direitos humanos não deveriam ser aquela matéria que nos ensina o que a gente não pode fazer, assim como a ética, às vezes na imprensa, é vista como alguma coisa que a gente faz, se der tempo, mas se tiver que correr, vamos deixar esse negócio de ética para lá. O direito do acusado não é o direito que deve ser formalmente observado. Ele é o direito de todos nós, mas nos falta clareza, muitas vezes nos falta clareza para isso. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas dizendo, não, mas os fatos são claros, a coisa está mais do que demonstrada, não vamos perder tempo com direito de defesa, e há um certo atropelamento. Então, eu acho que a pergunta é muito sensível, o que vai acontecer com a presunção de inocência, e o meu ponto de vista com relação a isso, em face do que eu apresentei aqui, é otimista, Eu acho que nós estamos melhorando o padrão. Eu aproveito, então, só para, antes de passar a palavra ao Maris, para ouvir o que você tem a dizer, a minha pergunta, sobre o caso do julgamento do Mensalão e a TV Justiça, e linkado um pouco a questão do neonazi, por exemplo, que é um exemplo em que eles... Eu não conheço esse episódio, mas como um princípio do geral, neonazi, né? Mas essa questão esteve recentemente no Brasil. O reitor da Universidade de Colômbia é o Lee Bollinger, um dos maiores especialistas na primeira emenda
e um evento da Escola de Jornalismo de Colômbia, aqui no Rio de Janeiro, e ele esteve e se comentou um pouco isso. Em princípio, eu considero um ponto positivo a transmissão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal pela televisão e, vamos lá, pela TV Justiça, um órgão do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas há um certo fetiche em torno disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há esse tipo de transmissão. Eu ouço dizer até que não tenho informação absolutamente segura sobre isso, mas foi o que se disse lá, não se pode fotografar algumas sessões da Corte Suprema dos Estados Unidos. Nem por isso o Estado é menos transparente que o Estado brasileiro. Há um certo fetiche em torno disso. Por que no Brasil eu considero um dado positivo? Porque a sessão é pública por definição. Todos podem, eu quero generalizar um pouco mais. Salvo exceções, as cortes, as decisões judiciais, assim como defesa de banca, de doutorado, defesa de tese, defesa de dissertação, acontecem, por princípio, em sessões públicas. Se são públicas, deve-se franquear e deve-se ampliar os acessos, mesmo quando há dificuldade de deslocamento físico. Isso, num Estado com a tradição do Estado brasileiro, fala a favor de ampliar as instâncias de transparência, os esforços de transparência. Então, há um fator positivo aí. Mas eu vejo também, eu queria deixar aqui esse outro lado, há um fetiche, como se isso resolvesse todas as questões. Há contra-argumentos importantes. Nós poderíamos transmitir ao vivo, por exemplo, as discussões do Copom? Eu tenho dúvida sobre isso. Por instinto eu sou a favor, mas eu tenho dúvida. E acho que no quadro que o Brasil se encontra, promover um recuo disso que já está se fixando como um canal institucional, poderia trazer mais prejuízos do que ganhos. Então, é o meu modo de ver. Bom, o doutor Maris está com a palavra, ele tem as questões que foram formuladas aí, ele vai responder em bloco ali, com o limite do tempo que nós temos, que não é grande. É uma pergunta que coincide com a fala do Eugênio a respeito da presunção de inocência. Eu acho, Eugênio, que você tem razão no que tange a imprensa escrita. Ela melhorou muito, melhorou no sentido de estar sendo procurando ser mais didática no que diz respeito ao sistema penal de um modo geral. Está procurando, e o sensacionalismo diminuindo muito, mas não a midiática, não a televisada. A mídia televisada tem prestado um grande desserviço para o sistema penal e para a distribuição da justiça penal. E um grande desserviço ao exercício do direito de defesa. Nós somos vistos, como eu disse, como coautores do crime, como defensores do crime e não porta-voz dos direitos do criminoso, muito por causa da mídia. A mídia prestou um grande desserviço à própria dignidade, à própria intimidade, à própria honra daqueles que, durante um determinado período, foram colocados em exposição por ela quando daquelas operações da Polícia Federal. Receberam esses homens uma pena perpétua, uma pena cruel, e a Constituição proíbe a pena perpétua e proíbe a pena cruel. Homens que tiveram máculas pela exibição, quando da prisão, quando da invasão das suas residências, máculas essas indeléveis, mesmo que, e foram inúmeros os casos, e mesmo que não tivesse progredido as investigações, ou se elas tivessem progredido, denúncia não foi oferecida, ou se denúncia foi oferecida, o processo veio a ser trancado porque houve abusos
decorrentes do assodamento das autoridades, ou foram absolvidos. Mas a pena, esta ficou. E uma pena que transpôs os limites pessoais do suspeito, atingindo seus familiares, filhos, amigos, etc, etc, etc. Com relação a esse problema do televisionamento, eu peço licença ao Eugênio para discordar. Eu acho que o processo é público, sim, mas o processo não é para o público. Não há nenhuma obrigação legal, não diz respeito ao princípio da publicidade, você usar instrumentos para tornar o processo algo para o público, de um modo geral. E o risco da teatralização, o risco da dramatização, o risco dos desvios no julgamento são muito grandes. E eu digo que a televisão, a mídia, ela captura a vaidade de todos nós. De uma certa maneira, e aí os advogados também, todos nós somos vaidosos. Nós gostamos de uma câmara. Nós gostamos de aparecer, nós gostamos de chegar em casa e a mulher dizer: "Oh, o filho, pai, vi você", ótimo. Eu fico, minhas netas, eu fico muito feliz. O porteiro, às vezes o Datena me honra com algumas citações a meu respeito, e os garagistas do prédio que assistem o Datena acham que eu sou o maior do mundo. Então, o fato da mídia captar, tornar o homem ator da cena judiciária, refém dela, a mídia, prejudica muito. Eu tenho minhas dúvidas, meus amigos. Se não fosse a televisão, seria o resultado do mensalão o mesmo? Está aí uma questão. Eu assisti pronunciamentos desnecessários. Eu assisti pronunciamentos visivelmente midiáticos de juízes, de ministros. Eu assisti. Eu assisti. Gente que preocupou-se não só com o conteúdo dos seus votos, como também com o aspecto físico. É verdade. Gente preocupada com o cabelo, alguns com a gravata, outros com a entonação. É verdade, André. Pergunte para 3 participantes, Arnaldo, José Carlos e Márcio, que estão aqui, se não foi isso. Até onde isso influenciou? Eu não sei. Se eu disser para você, com certeza teria sido outro o resultado, eu estaria mentindo. Mas se eu dissesse o contrário, não, de jeito nenhum, o resultado mudaria, eu estaria também me enganando ou mentindo. Eu não sei. Então, eu acho que nós temos que discutir essa questão do televisionamento, mesmo que ele seja só pela televisão oficial. Televisou-se outro dia um júri. O juiz, num determinado momento, interrompeu o júri porque houve um papane, um problema na Câmara. Que é isso? Quer dizer, nós estamos colaborando cada vez mais para que o crime, o processo, o sistema penal passem a ser atores de um espetáculo televisivo, quando o crime, repito, é uma tragédia. Tem que ser encarado como tal e não como espetáculo. Então, eu tenho minhas dúvidas, e peço licença a você para discordar nesse aspecto, tenho minhas dúvidas muito fortes a respeito dessa questão da publicidade Até porque a mídia pode estar... Nós estamos falando da ausência da mídia no julgamento. Isso poderia estar presente, a questão é televisionada. Claro, claro. Uma outra questão dentro destas perguntas, eu entendo que uma outra distorção muito grande, e aí eu responsabilizo um pouco a mídia especialmente televisada, mas também um pouco a mídia escrita, ela não está desempenhando o papel pedagógico que eu me referi, nem para esclarecer o que é o sistema penal, nem para esclarecer o porquê, não se aprofunda no porquê desse binômio crime-prisão, que é uma coisa que tem nos preocupado muito. Quando não há, ao lado da notícia do crime, a notícia da prisão, a justiça não presta. Os advogados praticaram algum ato irregular para evitar a prisão. É preciso que a imprensa nos ajude a mostrar à sociedade que a única resposta para o crime não é a prisão, que há outras respostas, a começar pelo ataque ao crime pelas suas causas.
É preciso que a imprensa nos ajude a evitar o crime. E é preciso também que ela mostre que existem alternativas, penas alternativas, soluções alternativas, especialmente mostrando que o sistema penitenciário brasileiro é fator criminógeno. O sistema penitenciário brasileiro é fator criminógeno. Sai-se de lá com uma carga criminógena 1000 vezes superior àquela que se entrou com a consulta. Então, esta é uma outra questão, a reflexão dos homens de imprensa. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas acho que todos vamos dar uma última palavra para cada um, uma última rodada rápida de... Hã? Como é que está? Temos o... 5 minutos? Tá, então acho que o Eugênio tenta fazer considerações em bloco ali, se bem que são muitas coisas, mas e concluindo, depois passo o doutor Maris também as suas palavras finais. Eu estou aflito porque eu tenho a impressão que não vou ser capaz de responder essas perguntas. Eu posso ficar com elas, posso até responder depois para as pessoas. Tenho também alguns que eu Mas eu não posso deixar de comentar a fala do Maris sobre a transmissão do julgamento, que, como eu disse, eu sou sensível a esse argumento, a bons argumentos, e este é um, para que se repense a transmissão do julgamento supremo. Mas eu preciso fazer uma ponderação aqui, dada a natureza do evento que nos reúne aqui hoje, que é justamente a tentativa de trazer visões dos dois mundos. E veja que coisa, um dos efeitos da transmissão do julgamento, das sessões do Supremo, eu acho que foi um fator Concílio Vaticano II no judiciário brasileiro, explicando. O judiciário brasileiro se viu forçado a parar de falar latim e começar a falar português, porque os ascensoristas diziam: eu te vi na televisão, eu não entendi nada do que você falou. Esse efeito, esse contraste entre os olhos do público e a linguagem da justiça, e aqui eu me aproximo um pouco da pergunta que chegou sobre a linguagem dos operadores de direito e a linguagem da imprensa, promoveu, por reação, um imperativo de clareza na manifestação dos ministros. Eu me lembro de ter ouvido no rádio uma sessão do Supremo que julgou em algum momento alguma coisa do Collor, quando ele iria sofrer o impeachment. Eu ouvi os votos do começo ao fim, eu não entendia em que direção aquele ministro iria votar, era incompreensível. O outro ponto, então, isso trouxe arejamento para o judiciário no Brasil, em alguma medida. O argumento da vaidade, ele é muito preocupante. Agora, a indústria da vaidade não se esgota na transmissão do julgamento supremo. Mesmo com a supressão dessa transmissão, essa indústria da vaidade pode continuar. Há uma série de sistemas de bajulação dos ministros que continuarão funcionando. O dever de discrição, o dever de altivez que cabe a todos os magistrados continua existindo e depende muito dele e menos do sistema de transmissão. E eu não digo isso, eu não diria que é uma discordância com relação ao Maris, porque esse argumento é muito forte, ele é muito importante, deve ser ouvido, mas eu lembro que houve uma aproximação entre o mundo da justiça e as pessoas. O mundo da justiça era inacessível para a sociedade brasileira, até em termos imaginários. O que acontece lá? O que eles fazem lá? Como eles julgam aquilo? É muito bom que tenhamos visibilidade para isso. Então, nós precisamos, sim, discutir esse ponto, mas agora com ponderação. Os juízes que se dedicam ao estrelato, e eles existem, continuarão fazendo isso, continuarão correndo atrás de holofotes, mesmo sem transmissão. E sobre a linguagem, eu acho que
aqui cabe apenas um registro. A imprensa tem por dever falar a língua do seu público. Em vez de economês, de juridiquês, nós precisamos falar o leitorês, dependendo dos públicos. E isso nos leva ao dever de tentar traduzir, e a tradução acaba, muitas vezes, caindo em armadilhas de distorção. Só essa convivência, só o conhecimento de certas especializações, mas no caso do direito isso é muito mais premente por se tratar de direitos fundamentais, pode superar esses distanciamentos de linguagem. Os advogados já falam muitas vezes a língua das pessoas normais, mas os juízes têm extrema dificuldade com isso. E a imprensa também pode colaborar nesse sentido. Antes de eu passar a palavra ao Dr. Marisa, eu já até agradeço aí aos palestrantes pela presença. Talvez esse tema pudesse ser recuperado com o fim do julgamento do mensalão, pudesse o IBCCRIM, o IDDD, promover algum encontro, especialmente para discutir essa questão. Porque eu me pergunto se o julgamento televisivo do mensalão tem o mesmo impacto que o julgamento televisivo de uma questão como a célula-tronco, por exemplo? Ou é diferente? É possível estabelecer diferenciações quando o Supremo está julgando uma questão que não envolve um réu, mas julgando questões de constitucionalidade, de casamento gay, enfim, nesse momento não é importante a sociedade ter pleno acesso aos debates? Fica no ar aí para o Dr. Marisa, então. Eu vou encerrar. Eu só queria fazer uma observação que não foi feita por mim, para reflexão. Um dos problemas dessa, muitas vezes, dissonância entre imprensa e sistema penal e exercício de defesa, e o próprio judiciário, diz respeito ao tempo. O tempo da imprensa é um, o nosso tempo é outro. É uma questão que precisa ser avaliada. O tempo da imprensa é ontem, o tempo nosso não. O tempo nosso é o tempo necessário para que a dialética processual se complete. E aí, fatores, inúmeros fatores, dentre os quais se sobressai a burocracia do judiciário, não os recursos dos advogados, mas a burocracia, a falta de juízes, e hoje, incrivelmente, não se quer aumentar o número de juízes. É o mesmo que não se querer aumentar o número de escolas, o número de hospitais, não se quer aumentar o número, o presidente do Supremo não quer aumentar o número de tribunais, sabe-se lá por quê. A verdade é que os nossos tempos são tempos diferentes, isso precisa ser avaliado também. Por outro lado, quando eu falo em vaidade, eu não me refiro ao mensalão só. A vaidade vem antes, começou há muito tempo. A partir do momento em que a mídia televisiva, a televisão se interessou pelo crime, essa questão surgiu. Eu entendo que o juiz não pode falar. É uma questão de censura, o juiz não, é uma questão de assunção de responsabilidade. O juiz, quando fala, às vezes ele antecipa. O promotor, quando fala, às vezes antecipa. O promotor e o delegado criam expectativas que muitas vezes a justiça não pode atender, e aí a justiça não ocorreu, a justiça não presta. E o advogado deve falar o mínimo para rebater, em prol da defesa do seu cliente, alguns aspectos que foram ventilados pelo entrevistador ou pela notícia. Então, acho que o cometimento de juiz, promotor, delegado e advogado é algo essencial para que nós não tenhamos a vaidade, via televisão, prejudicando a distribuição da justiça penal. É isso. Muito obrigado. Intervalo e daqui a pouco temos mais.